Bom dia mais uma vez a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. O texto de hoje, Mateus 24, de 15 ao 20. Quando, pois, vires estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Este é o trecho do sermão escatológico de Jesus, que fala da grande tribulação. Antes dele falar da grande tribulação, então ele inicia com essas palavras, citando inclusive o profeta Daniel. E este é um texto de difícil interpretação. E por isso, às vezes nós preferimos omitir algum comentário sobre ele. Mas eu pretendo também sobre ele trazer a minha interpretação do texto. Volto a dizer aquilo que eu tenho dito sempre. Não tenho pretensão de dar nenhuma aula de teologia, porque eu não tenho autorização para isso, porque eu não tenho um diploma de teologia. O que eu quero apenas é compartilhar aquilo que eu entendo. E eu entendo que nesse texto, ou nesse sermão como um todo, Jesus não está falando apenas do fim de todas as coisas, ou da escatologia geral. Como nós já vimos ao iniciarmos esse tema, quando Jesus fala que não ficaria pedra sobre o templo, ele estaria falando da destruição de Jerusalém nos anos 70. E agora ele lembra as palavras de Daniel, as abominações da desolação. O que significa para Deus abominação? É colocar no lugar santo aquilo que não é santo. E essa profecia de Daniel, relatada por Jesus, ela pôde se cumprir pelo menos 2 vezes na história bíblica. A primeira delas em 68 a.C., quando o Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar do templo. E a gente sabe que o porco era animal imundo e não poderia ser sacrificado no altar. Então, isto é abominação. Já falamos da destruição de Jerusalém nos anos 70. Também ali o general Tito colocou uma estátua no mesmo local, quer dizer, no altar do templo. O altar, que era considerado santo, foi profanado com algumas coisas que ali foram colocadas. Podemos pensar nos dias de hoje, se entendermos que o local onde fica o púlpito das nossas igrejas, que é um local de destaque, nós podemos entender que aquele lugar
é um lugar reservado, é um lugar separado, portanto, um lugar santo. E ali as pessoas estão subindo de qualquer maneira, não tendo um preparo específico, tanto na área espiritual como na área da indumentária. As pessoas não estão preocupadas com aquele lugar. E eu entendo que isso também é uma profanação. Então, Jesus está se referindo a isso. Também, quando ele vai falar, aqueles que estiveram na Judéia, fugiram para o monte, etc, etc, ele vai falando tudo isso. Eu entendo que nesse aspecto, nesse ponto, ele está falando da invasão de Jerusalém, nos anos 70. E a gente pode entender isso um pouquinho, pensando na invasão da Rússia à Ucrânia, como estão fugindo as pessoas da Ucrânia. Provavelmente Jesus, quando fala isso, ele está se referindo ainda à questão da destruição de Jerusalém, o que aconteceu nos anos 70, e da abominação feita pelo general Tito. Ainda existem, nesse sermão de Jesus, outras informações, outras profecias que ele cita e que aconteceram ainda no tempo em que viviam aquelas pessoas. Então, antes de falar da grande tribulação, Jesus está falando dessa tribulação vivida pelo povo de Israel nesta invasão do general Tito. Então, quando a gente entrar amanhã, mais propriamente na grande tribulação, a gente vai se lembrar de que essas coisas serão para o princípio do fim. Mas, nesse ponto aqui, onde Jesus coloca esses assuntos de difícil interpretação, eu creio plenamente que Jesus está falando da invasão de Jerusalém. Que nós tenhamos uma quarta-feira abençoada e produtiva na presença do nosso Deus. Amém.